Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Paz do Senhor. Estou muito feliz, muito alegre de hoje poder trazer uma mensagem de Deus até o seu coração, até a sua família, até a nossa igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos a IBR. Eu tenho certeza que Deus irá falar muito com você, no seu coração, neste momento. Então, se você puder, fique até o final. Será uma palavra muito breve, mas eu tenho certeza que esse é um tema fundamental para a vida cristã. E o tema de hoje que eu quero trazer ao seu coração é fé. Você pode pensar assim ou dizer para mim, o que é a fé? É impossível nós falarmos de fé falarmos sobre cristianismo, falarmos de uma vida cristã sem falarmos de fé. A fé é necessária, a fé é a base para nós cristãos. Você pode dizer assim, puxa, mas me parece que a fé é algo inatingível, é algo inalcançável, parece que a fé, ao meu ver, é algo para cristãos mais velhos. Cristãos que têm 15, 20 anos da vida do Evangelho, que já vivem debaixo do cristianismo, de Deus, há mais de 15, 20 anos. Você pode pensar assim, mas é muito pelo contrário. Você pode dizer, puxa, mas eu estou chegando na igreja agora, estou conhecendo a Cristo agora. Pode ser, meu amado, mas eu quero dizer, a fé é para você neste momento. Independente de quanto tempo você já é cristão ou não, a fé é para todos nós. E nós vamos relembrar, e eu quero dizer para você, lembra lá o que diz em Hebreus 11:1? É muito conhecido esse versículo, vamos ler junto. Diz assim, a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. A fé é muito mais do que isso que nós pensamos. A fé, uma fé inabalável, é a confiança em Deus. É a certeza de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor e Ele fará tudo o que prometeu. A fé nos permite enfrentar as dificuldades, os problemas. A fé é o que nos move. E o mais maravilhoso que nós cristãos, a fé é o que nos faz superar, sim, as dificuldades e os problemas, sim. Mas a fé é o que nos faz experimentar o poder de Deus em nossas vidas. E eu quero ler com você um texto maravilhoso, talvez você já conheça, mas diz lá em Marcos 11:23. Vamos ler o que Jesus nos diz. É Jesus dizendo, porque eu vos digo que se alguém disser a esta montanha, mova-se daqui para lá, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que ele diz acontecerá, isso lhe será concedido. Jesus diz assim, se disser, se crermos, acontecerá. E eu digo para você, meu amado, se crermos, as muralhas vão cair. Meu amado, se crermos, as montanhas irão se mover. É essa fé inabalável que eu e você temos que crer. Chegou a hora. Nós sabemos que na nossa igreja estamos vivendo um novo tempo. Sabemos que foi decretado um novo tempo sobre as nossas vidas. Se você esteve conosco nesse último domingo, foi maravilhoso, meu amado. Vimos tantos milagres. Deus está trabalhando em nossa igreja. Se nós tivermos fé, nós vamos viver isso cada dia mais, tanto na nossa vida individual, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira. Nós iremos viver isso todos juntos, como igreja. A fé é para todos nós. E o versículo 23 no final diz assim, e se não duvidar em seu coração, mas crer naquilo que você está dizendo, isso acontecerá, isso lhe será concedido. Deus tem um tempo novo para nós, para a nossa igreja. Isso já foi decretado, nós sabemos. E o mais maravilhoso desse versículo é que Jesus não diz assim, se Deus disser, se o meu Pai disser, ou se eu, Jesus Cristo, no caso Jesus dizendo, se eu, Jesus Cristo, disser a essa montanha. Não! Jesus é muito simples nessa palavra e ele diz, se alguém disser. Meu amado, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Você não precisa depender de alguém, você não precisa depender de outra pessoa. É para você, é para mim. Se não duvidarmos no nosso coração, eu tenho certeza, meu amado, isso nos será concedido. Cabe a nós, no individual. Eu quero dizer para você que às vezes isso pode virar um costume nosso. Nós sabemos como é o mundo lá fora e as pessoas às vezes preferem falar de problemas ou fazer fofocas ou trazer coisas que não devem. Mas se nós ficarmos falando dos problemas, falando a todo tempo dos problemas, contando para todo mundo dos problemas, e se nós
agimos diferente como cristãos. Ao invés de nós falarmos dos problemas, nós falamos aos problemas. Perceba a diferença e o que eu quero dizer. Quando nós falamos dos problemas, nós estamos apenas falando ali algo a mais sobre aquele problema, aquilo que está te atingindo, aquilo que está te doendo, aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está naquele momento parecendo intransponível para você. Mas eu quero te dizer, a olhar com outra perspectiva, é dizer aos problemas. Dizer o quê? Ei, problema, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ei, problema, eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Percebe? Estamos falando aos problemas. O quê? As promessas de Deus. Estamos falando aos problemas a palavra de Deus. Olha que lindo e olha que prático que é nós agirmos em fé. Agirmos em fé falando as promessas de Deus, o que Deus já disse em sua palavra, tomando posse em nossas vidas. Nós não podemos deixar que vire costume nosso. Sabe, isso não estou falando só para você, isso serve muito para mim. Não posso deixar que vire costume meu falar dos meus problemas. Eu tenho que fazer, é o que, meu amado? Eu tenho que fazer questão. Eu tenho que fazer questão de falar com fé, porque isso precisa virar um hábito em mim. Isso precisa virar um hábito em mim. A fé não é só apenas querer ou desejar algo, mas ter fé em Deus, meu amado, é crer, acima de tudo, que Ele fará na minha vida e na sua vida cumprir as promessas que Ele nos deu. E nós assim tomaremos posse juntos. Percebe o que eu estou querendo dizer? É não falar dos problemas, é falar aos problemas, é dar ordem àquela montanha, mova-se e assim lhe será concedido. É isso que Jesus nos ensina. E eu quero ler com você outro versículo que está lá em Lucas 10, 19. Antes de lermos, você pode pensar assim: puxa, mas para mim é difícil, eu não me sinto, eu não sinto que eu tenho essa autoridade, eu não me sinto capaz, ou talvez eu não conheça tanto as promessas de Deus, tanto a palavra de Deus para falar com essa autoridade. Mas Jesus, meu amado, foi quem nos deu autoridade. Essa autoridade não sou eu que estou te instruindo, muito diferente disso, quem nos deu autoridade foi Jesus Cristo. E é isso que eu quero ler com você, lá em Lucas 10, versículo 19, que Jesus nos diz mais uma vez: eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal. Ei, igreja, ei, IBR, Deus está nos dando hoje força e autoridade para darmos ordem aos problemas, para darmos ordem às montanhas. Ei, mova-se. É claro que nós usamos aqui, estamos falando de um modo figurativo as montanhas, mas nós podemos falar as circunstâncias difíceis, os problemas, os desafios. Nós sabemos que vem. É inevitável em nossas vidas, é claro. Podemos estar vivendo uma estação muito boa. Podemos estar vivendo, andando de glória em glória. Mas nós sabemos, meu amado, é inevitável. Somos seres humanos. Então, o problema pode vir, mas eu quero dizer para você, já esteja pronto para pisar serpentes e escorpiões. E nada, meu amado, que diz aqui no versículo final do versículo 19 de Lucas 10, que diz: nada vos fará mal. Então, vamos dar ordem aos problemas. Vamos dizer: ei, problema, eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Percebe a diferença? É quando nós falamos as promessas de Deus, agindo com fé, que vai acontecer. Eu quero ler com você, falando ainda sobre fé, esse versículo, também muito conhecido, graças a Deus. Tenho certeza que você já conhece e conhece da palavra de Deus, mas eu quero relembrar a você o que diz lá, em Hebreus 11, 6. O escritor de Hebreus diz assim no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu posso dizer para você, e você pode afirmar para mim, tem momentos que parecem que não temos saída. Eu entendo. Tem momentos que parecem que as nossas orações não são atendidas. Parecem, a gente às vezes tem um costume de dizer, parece que a nossa oração não passa do teto. Parece que nós oramos e pedimos e jejuamos e estamos buscando, estamos debaixo da vontade de Deus e parece que as nossas orações não são atendidas. Mas eu quero te lembrar de uma passagem maravilhosa que diz lá em Daniel 10.
Você pode lembrar dos 21 dias do jejum de Daniel, mas eu quero relembrar com você essa passagem tão maravilhosa. Iremos ler juntos alguns versículos, né? Daniel 10, do versículo 1 ao 12. Acompanhe comigo, preste atenção, Deus irá falar muito no seu coração nesse momento através dessa passagem. Versículo 1 de Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Daniel teve uma visão. Versículo 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei de nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas, lembra? 21 dias do jejum de Daniel. No 24º dia do primeiro mês estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Versículo 6 de Daniel 10. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. 7. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Olha o que Daniel diz no versículo 9. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. 11. E ele disse, Daniel, preste atenção, meu irmão. Preste atenção que é aqui que eu queria chegar. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Ei, preste atenção. Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, você que está me acompanhando agora, ei, você é muito amada. Eis que o Senhor te diz nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você é muito amado, você é muito amada. Quem está dizendo aqui, meu amado, é para mim e para você. Preste atenção. Preste bem atenção. A continuação do versículo é, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. Olha o que Daniel disse. Versículo 12. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Ei, eu digo para você, meu irmão, não tenha medo. Fique firme. Não desista, fique firme, não desista de orar, não desista de pedir, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Olha que maravilhoso, meu amado. Olha que grandioso é isso. Olha que forte que é. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu quero dizer mais uma vez para você. Não desista. Não pare de orar. Deus está te ouvindo. Deus está trabalhando. Eu quero dizer para mim mesmo. Não desista. Não vamos desistir, meu irmão. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos uma família e Deus está conosco. E eu quero dizer para você, meu amado, não tenha medo. Não pare de orar, não desista. Deus está trabalhando. Eu quero atentar você nesse finalzinho desse versículo 12, que diz assim, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas. Sabemos sim que as aflições vêm, as dificuldades surgem, os desafios. Muitas vezes nós sentimos que estamos lutando contra as forças que estão além das nossas capacidades. Mas eu quero te dizer uma boa notícia. Nós, como cristãos, sabemos que não estamos sozinhos nessa luta, meu amado. Então é hora de eu e você colocarmos a nossa fé em ação. Percebe a diferença? Os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas ei, peraí, eu tenho fé, eu sei em quem eu tenho crido. Vamos colocar essa fé em ação. Temos um Deus que é maior do que qualquer problema que enfrentamos. E Ele nos prometeu que Ele estará conosco em todas as coisas. Em todos os momentos. Eu quero relembrar você, talvez você conheça essa passagem. Mas Jesus também traz, assim como Jesus disse sobre mover as montanhas, Jesus também traz o mesmo princípio.
Ao invés de falar montanha, Jesus traz falando sobre uma amoreira, sobre uma árvore. E Lucas traz para nós, no capítulo 17, versículo 6, Jesus falando sobre isso. Diz assim, Lucas 17, 6. Ele respondeu, Jesus dizendo, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O que eu quero dizer para você é que aqui só muda o exemplo, né? Nós lemos lá no início sobre a montanha, se crê, essa montanha se moverá. E aqui muda-se para uma amoreira, para uma árvore. Todos nós sabemos que para se mudar uma árvore ou para se matar uma árvore, é preciso tocar na raiz, é preciso tirar pela raiz. E eu quero dizer que às vezes, meu amado, preste muita atenção ao que eu vou dizer. Muitas das vezes parece que os problemas estão enraizados dentro de nós. Parece que os problemas já fazem parte de nós. Né? Mas o que eu quero dizer para você é que nós só seremos curados, nós só ultrapassaremos por essas dificuldades, por esses problemas, essas coisas que às vezes nos assolam, nos tiram às vezes o foco da presença de Deus. Nós só passaremos por isso, ultrapassaremos ou viveremos uma nova estação, um novo tempo, quando aquilo que está dentro de mim concordar com aquilo que eu falo. Percebe a diferença? Quando eu falar aquilo que está dentro de mim e aquilo que está dentro de mim concordar com aquilo que eu falo, meu amado, será diferente. Isso é agir na fé, isso é falar pela fé, isso é ter fé. O que está dentro de mim, meu amado, tem que estar sempre em concordância com aquilo que eu falo. Porque não adianta eu falar que tenho fé se eu não viver em fé. Não adianta eu ter fé se eu não falar em fé. Percebe a diferença? Eu quero finalizar para você e relembrar aquilo que lemos em Marcos 11, 23, bem no início, né, sobre mover as montanhas pela fé. Mas Jesus nos diz no versículo 20 algo maravilhoso, eu quero te relembrar. Lembra quando Jesus estava passando por uma figueira e queria colher daquela figueira um fruto, mas aquela figueira não tinha nenhum fruto para Jesus? Então Jesus disse uma palavra àquela figueira, amaldiçoou a figueira e a figueira assim secou. Só que não secou naquele momento. Quando os discípulos passaram com Jesus, estou só adiantando para você, para nós sermos um pouco mais breve, como você já conhece essa passagem, eu quero ler o que Jesus e os seus discípulos, o que os discípulos disseram a Jesus no outro dia em que retornaram. Marcos 11, 20 diz assim, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembra? Jesus amaldiçoou a figueira no outro dia. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, lembra? Levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que o acontecerá que diz, assim lhe será feito. Versículo 24, Jesus nos diz, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. O evangelho é simples, meu irmão. O evangelho não é complicado. Às vezes a religião quer nos trazer uma dificuldade ou algo. Puxa, é impossível fazer isso. Eu quero dizer para você, meu amado, é simples. O que Jesus nos ensina no versículo 23 e 24? Crer, falar e não duvidar. Jesus diz, se creres, se disseres e não duvidar. É isso, meu amado. É necessário sermos confiantes. Não nas nossas próprias forças. É necessário sermos confiantes em Deus. Se cremos e não duvidarmos no nosso coração, assim nos concederá. Para finalizarmos, antes de fazermos uma oração, eu quero deixar com você um último versículo, que está lá em Filipenses 4,13. Um versículo muito conhecido, mas um versículo grandioso e maravilhoso para a nossa vida cristã, que diz assim, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Ei, você tudo pode. Ei, IBR, tudo nós podemos. Nós somos uma igreja viva. Nós estamos vivendo um novo tempo. Tudo podemos no Deus que nos fortalece. Tem uma versão desse mesmo versículo de Filipenses 4,13, só que numa versão diferente, na versão da Bíblia King James Fiel, que diz um pouquinho diferente, mas perceba, e eu quero que nós tomemos posse a partir disso, que diz assim, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Cristo é a nossa força.
Cristo é a nossa força. Vamos nos levantar, vamos orar com fé. Não importa o problema, não importa a dificuldade, meu irmão. Estamos estabelecidos, estamos firmes na fé em Cristo Jesus. É isso que nós vamos fazer e é isso que nós vamos viver. E eu quero te relembrar, meu amado, fale aquilo que está dentro de você. Não adianta nós só falarmos que temos fé se aqui dentro não tivermos realmente fé. Não adianta só termos aqui dentro se não falarmos. Vamos falar e viver. Amém? Te agradeço muito se você chegou até aqui o final. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado com essa palavra. E eu peço ao nosso Deus que a cada vez mais que você tenha força para viver de fé em fé e de glória em glória. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Seu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade de trazer uma mensagem ao coração dos meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que nós possamos juntos vivermos, meu Deus, como igreja, com fé, ó Pai, a fé que move montanhas, meu Deus, a fé, meu Deus, que Jesus Cristo nos ensinou, e que nós possamos, cada dia mais, individualmente, cada dia mais, como igreja, nos parecermos com Cristo e ser como Jesus foi, e que cada vez nós possamos ser melhores e andarmos de glória em glória. É o que eu te louvo e te agradeço, Senhor, e tomo posse como igreja, e essa é a nossa fé, esse é o Deus que nós temos crido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Eu te espero na próxima reunião. Estaremos juntos no domingo às 19 horas. Fica aqui um abraço meu, paz do Senhor e até a próxima.